Bem-vindos, estás com a Hiper FM, eu sou André Silva, está a começar o episódio desta semana de Uma Pitada de Nutrição, com a Filipa Custóias, nutricionista, e eu vou querer já saber como é que tu estás, Filipa. Bom dia! Estou muito bem, bom dia, André. Bom dia, Filipa, e tu, bom dia. Também estou bem. Ora, Ótimo. Vamos hoje falar de quem, do quê e porquê, não é? Olha, bem de vamos quem. falar sobre castanhas. Portanto, Castanhas, olha, comi boas castanhas no passado no fim de semana. Comi, sim, senhora. Ótimo, Comi, fantástico. Manter a tradição, que é muito espera, importante. deixa-me dizer-te isto. E pensei Conta-me. em ti, porque as castanhas têm aquele problema. Não é só uma, não são só três, não são só meia dúzia. Mas pronto, foi só daquela vez. Exatamente. Não, mas acho que hoje vamos falar sobre as castanhas, porque é realmente algo que faz muito parte da nossa cultura. E muitos de nós ainda festejamos o Magusto. Acredito que para aqueles que já saíram da escola não é a mesma coisa. Pelo menos na minha escola nós fazíamos uma bela de uma fogueira, saltávamos à fogueira, assávamos umas castanhas e comíamos, e era muito, muito bom. Mas muitos de nós continuamos a consumir castanhas, e ainda bem, nas nossas casas. Portanto, a castanha é realmente um fruto super interessante do ponto de vista nutricional. No entanto, não tem nada a ver com o fruto a nível de características nutricionais, o que é bastante engraçado. No fundo, a castanha é semelhante a um tubérculo ou um cereal, porque na sua constituição é rica em hidratos de carbono. E para além dos hidratos de carbono estes que são de absorção lenta e que são uma excelente fonte de hidratos de carbono, por exemplo, para os diabéticos, que não vai provocar à partida um pico de glicémia no sangue. Também é um hidrato de carbono isento de glúten, portanto para os celíacos é super interessante. E para além destes hidratos de carbono, tem fibra, que vai alimentar a nossa microbiota, as nossas bactériazinhas do nosso intestino, que são muito importantes. E depois também são baixas em gordura, ou seja, não são muito calóricas, o que é muito interessante também. No entanto, um super alimento a castanha, estou exatamente. A nível também de minerais e de vitaminas, é rica em vitamina C e folatos, e aqui conseguimos uma boa quantidade de vitamina C através das castanhas. E ao nível dos minerais, temos o fósforo, o potássio e o magnésio como os minerais em maior quantidade nas castanhas. Aqui o problema das castanhas é efetivamente a quantidade que nós consumimos. Que eu disse, não é? É um bocadinho o que eu disse. É daquelas coisas que, para alguns, uma ou duas está bom, mas para outros, se houverem 10, comemos 10, e eu incluo-me aqui. Se houverem 20, comemos 20. Portanto, às vezes a dificuldade é realmente em parar. E isto pode ser negativo, porquê? Basicamente porque a castanha é como se nós estivéssemos a consumir um prato de arroz ou de massa ou de feijão. E muitos de nós temos o hábito de comer a castanha após a refeição do jantar ou do almoço, dependendo, mas por norma a seguir ao jantar, que é quando acabamos por ter tempo para as assar. Então, o que é importante nós termos aqui atenção? Que se quisermos, e se tivermos aqui algum objetivo de manutenção ou perda de peso, isto pode comprometer. Então, o que mesmo comer sem culpa? Exato, também, já lá vamos aqui a esse grupo que é privilegiado nesse sentido, mas aqui, se nós tivermos o objetivo realmente de manter a composição corporal ou o peso, as castanhas podem ser incluídas perfeitamente numa quantidade um bocadinho controlada. E para vocês terem noção, mais ou menos 5 castanhas equivalem a 1,5 colher de servir de arroz, ou mais ou menos 3 colheres de servir de massa, ok? Portanto, o que é que nós podemos fazer? Substituir o nosso acompanhamento do prato principal pelas castanhas à sobremesa e incluir, por exemplo, a nossa fonte de proteína, carne, peixe, tofu, o que for, com os legumes à hora da refeição, e comemos, entre aspas, o arroz ou a massa como sobremesa. Isto pode ser uma solução. No entanto,
Para quem tem dificuldade em consumir a quantidade de hidratos de carbono que precisa, nomeadamente as pessoas que têm baixo peso ou até mesmo, por exemplo, os desportistas ou pessoas que estejam a passar por alguma doença ou alguma coisa que faça com que percam o apetite, a verdade é que isto vai ser uma estratégia perfeita para consumirem uma grande quantidade ou uma quantidade considerável de calorias num volume de comida pequeno, porque realmente as castanhas são um alimento que comemos facilmente. Sim. Agora, eu venho aqui falar também sobre uma outra questão, que é como é que nós conseguimos incluir as castanhas, ou seja, as castanhas podem até ser aqui uma estratégia para nós conseguirmos consumir, por exemplo, outros alimentos, como é o caso, por exemplo, de incluir as castanhas na sopa, e eu aqui vou deixar o meu testemunho que a minha avó, que é transmontana, faz uma sopa com castanhas que era a minha sopa preferida. Ok, não disseste, avó, transmontana, está tudo cozinha, dito. Pronto. Exato, portanto, acho que é está a melhor tudo dito. cozinheira deste mundo e sim, realmente sim. A sopa, ela punha castanhas na sopa, numa sopa de feijão com couve e com cenoura normalíssima, mas para mim aquela sopa era a melhor sopa do mundo e era a minha sopa preferida. Às tantas, esse toque se calhar faz toda a diferença para ter logo um gostinho, exatamente, diferente. Ou então, por exemplo, para aquelas crianças ou aquelas pessoas que não conseguem consumir pedaços de legumes ou de leguminosas na sopa inteiros, o facto de incluir as castanhas e, por exemplo, incluir um outro legume ou uma leguminosa inteira, até pode ser uma forma de, ok, as castanhas vão, o resto também pode ir junto. E pode ser uma forma de nós aumentarmos aqui o consumo realmente de outros legumes. Pode também ser usada como farinha, e aqui, por exemplo, para fazer pão, panquecas, bolos, queques, é uma excelente fonte, ou seja, alternativa. Aproveitarmos agora que é o tempo da castanha e que existem algumas castanhas que não estão tão boas ou assim, que nós conseguimos aproveitar uma parte para fazer, lá está, a farinha e não desperdiçarmos tudo. Ou podemos, por exemplo, fazer puré, e aqui um bom puré. O sabor da castanha vai dar um sabor assim um bocadinho mais agradável e se calhar, lá está, conseguimos incluir aqui, por exemplo, uma abóbora ou uns brócolos ou uma couve-flor que com o sabor da castanha até fica ali disfarçado e lá está, é uma excelente forma de consumirmos também aqui hortícolas. Portanto, a mensagem do episódio de hoje: a castanha é um fruto da época que deve ser consumido, sem dúvida alguma. Há várias formas que nós o podemos incluir na nossa alimentação e devemos manter realmente o consumo deste fruto, que é super cultural e super interessante. Sim, e olha que essa sopinha com castanhas vai aqui já para a minha lista de pratos a fazer. Espero que não seja só para a tua. Também fica então por aqui uma pitada de nutrição com a Filipa Custóias. Episódio depois disponível em podcast no Spotify e também no YouTube. A Filipa volta para a semana. Um beijinho. Adeus, André. Até para a semana.